Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, certo? Quem está falando aqui é a professora Sheila, professora de Biologia. E ao longo desse período que nós estamos com suspensão de aulas, né, eu vou fazer alguns vídeos, algumas videoaulas, lives no Instagram, explicando o conteúdo, corrigindo as atividades, certo? Para que vocês realizem essas atividades com a maior facilidade, certo? A nossa primeira aula, como vocês estão vendo aí no slide, é com o tema Reino Monera. E vocês podem acompanhar essa explicação pelo livro, o livro didático de vocês, na página 38, certo? Então peguem aí o livro para vocês acompanharem. Reino Monera, Reino das Bactérias. As bactérias, elas são divididas em dois grupos. Nós temos o grupo das arqueobactérias, certo? Que são bactérias que possuem adaptação para viver em ambientes extremos, com condições extremas, tanto de temperatura, quanto de pressão, quanto de salinidade e de pH. Então, alguns locais que essas bactérias, no caso essas arqueobactérias, podem ser encontradas são em fontes termais, na beira de vulcões, no fundo dos oceanos e em lagos salgados, certo? Se você observar mais aí embaixo do seu livro, nós temos um exemplo, né? Nesse lago localizado no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, a temperatura desse lago chega a 87 graus. Então, a maioria dos seres vivos não conseguiriam viver em uma temperatura tão elevada quanto essa. Mas algumas bactérias conseguem. Então, essas cores, né, mais vivas nas bordas do lago indica a presença de bactérias, certo? E voltando aqui, nós temos também o grupo das eubactérias, né? O grupo das eubactérias estão inclusas as bactérias patogênicas, que são aquelas que provocam, né, que causam doenças, e também algumas não patogênicas, presentes no solo e na água, certo? Dando continuidade aí, né, seguindo o nosso livro, nós temos aí as bactérias e o ambiente, né? Então, as bactérias estão presentes no solo, na água, no ar, no interior dos seres vivos, né? E elas são fundamentais para vários processos, tanto para o ambiente quanto para os seres vivos, né? Entre esses processos está a produção de gás oxigênio, né? Então, elas também produzem gás oxigênio, elas ajudam na decomposição da matéria, né? Ajudando também a fertilidade do solo, no nosso organismo, ela ajuda no sistema digestório, né? Entre outras coisas. Nós temos aí a imagem, vocês podem observar tanto no livro quanto no slide, de nódulos, né? Esses nódulos são formados por bactérias que auxiliam as plantas a capturar o nitrogênio presente no ar e a se desenvolver melhor. Em troca, as bactérias recebem nutrientes e proteção. Então, essa bactéria ajuda o feijoeiro, né? E o feijoeiro também ajuda, né, a manutenção da vida dessas bactérias, certo? Só lembrando que, ao contrário dos vírus, que foi o nosso último conteúdo, as bactérias, sim, né, são seres vivos, portanto, estão no primeiro reino aí que nós estamos estudando, que é o reino Monera. Vamos para algumas características gerais das bactérias, certo? No reino das bactérias, já falei, né, nós temos como representante as arqueobactérias e as eubactérias. Só lembrando que eu vou disponibilizar também esse slide para vocês, tá certo? As bactérias são unicelulares, então elas são compostas por apenas uma única célula. E todos os representantes do reino das bactérias, do reino Monera, são procariontes. Quer dizer o quê? Que são aquelas células que não possuem a carioteca, certo? Não possui seu DNA envolvido, né, pelo núcleo, não possuem núcleo. As bactérias
podem ser anaeróbicas ou aeróbicas, né? Autotróficas e heterotróficas. Elas não possuem nenhuma outra organela a não ser os ribossomos, certo? Então, a única organela presente nas bactérias são os ribossomos. E algumas bactérias possuem flagelos que ajudam na locomoção. Vamos entender um pouquinho mais de cada característica dessa, né? Aí é o exemplo, né, a imagem, um esquema simplificado de uma célula bacteriana, né? Então ele reafirma aí uma das principais características dos seres desse reino é serem unicelulares, isto é, constituídos apenas de uma célula. A sua célula é bem simples, não existindo uma membrana que separe o material genético do restante do conteúdo celular, né? Que foi o que eu havia falado anteriormente. Obtenção de energia. Como é que as bactérias obtêm a energia necessárias para elas viverem, né? Então, como eu tinha falado, existem bactérias aeróbicas, né, que são aquelas que utilizam o gás oxigênio para obter energia dos alimentos. Então, elas necessitam da presença do oxigênio. E existem bactérias anaeróbicas, que liberam energia do alimento através da fermentação, né? Podem ser anaeróbicas facultativas, como por exemplo, ou só um minuto. Como por exemplo os lactobacilos, né? Então eles auxiliam na fermentação, eles fazem fermentação e a partir daí eles obtêm energia, né? Ou anaeróbicas obrigatórias, como o bacilo do tétano. Então eu tenho uma opção, né? Tem bactérias que elas fazem a fermentação e tem bactérias que elas podem estar tanto na presença do gás oxigênio, quanto não. Vamos lá, continuidade. Metabolismo bacteriano, né? Nós temos as bactérias autotróficas, né? E nas autotróficas, que são aquelas que produzem o seu próprio alimento, elas podem produzir de duas maneiras: através da fotossíntese ou através da quimiossíntese, né? Que são conteúdos que nós já vimos no ano passado. Na quimiossíntese, a bactéria realiza fotossíntese, certo? Mas apesar disso, ela não apresenta cloroplasto, que só está presente nas células vegetais, e também não ocorre a produção de oxigênio. Já na quimiossíntese, é o mesmo princípio da fotossíntese, mas sem utilização de luz. E sim, eles utilizam um composto orgânico, como por exemplo o nitrito. O objetivo da quimiossíntese é formar glicose para a formação de ATP. O ATP é a energia, certo? E existem bactérias heterotróficas que não conseguem produzir seu alimento. Então, elas se alimentam de quê? Tem três maneiras. Bactérias saprofíticas. Elas obtêm o alimento através da matéria orgânica em decomposição. São bactérias que decompõem restos de casca de frutas, restos de corpos de animais, certo? Eu tenho bactérias parasitas, que elas obtêm alimento prejudicando o indivíduo que ela está parasitando, que são essas bactérias que causam doenças. Então, elas parasitam o organismo, né? E ao parasitar, elas causam doenças ao organismo, que são as chamadas bactérias parasitas. E eu também tenho as bactérias simbióticas, né? Que é como elas obtêm o alimento, né? Elas também estão dentro de um organismo, de um hospedeiro, mas elas não prejudicam o hospedeiro. Os dois saem ganhando. Lembram que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa relação dos nódulos, né? Que são as bactérias presentes no feijoeiro? Pronto. Aqui é uma relação de simbiose, onde os dois saem ganhando, certo? Então, elas estão no organismo, mas não prejudicam. E também conseguem alimento através desse organismo. Então, é uma relação boa para ambas as partes.
Então, vamos dar alguns exemplos de bactérias simbióticas, né? Já mostrei aí a primeira, são que vivem nas raízes das plantas, como por exemplo, eu coloquei do feijão. O exemplo 2, bactérias que vivem no estômago de ruminantes, como o boi, né? Elas digerem a celulose do capim para ajudar na digestão desses animais, ok? E também bactérias que estão no ser humano, né? Essas bactérias produzem vitaminas que são absorvidas pelo nosso organismo também, né? Então, nós temos bactérias patogênicas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, são aquelas que provocam doenças, mas também nós temos bactérias que são benéficas, certo? Tanto para animais quanto para os vegetais. E se vocês acompanharem no livro, ainda na página 38, lá embaixo, ele mostra aí algumas das principais formas das bactérias, né? Aí ele coloca algumas, aqui no slide nós temos outras, né? Também. Então, eu tenho bactérias em formas de cocos, diplococos, né? Esterilos, bacilos, vibrões, né? E o nome se dá pelo formato delas, né? Então, vocês podem acompanhar aí alguns dos formatos, principais formatos das bactérias. Passando, vamos chegar aqui na parte da reprodução bacteriana. Nós podemos acompanhar na página 41 do nosso livro. A maioria das vezes, as bactérias se multiplicam por reprodução assexuada através de uma divisão simples da célula em duas, chamada de fissão binária, né? Então, vamos lá acompanhar esse processo. No primeiro pontinho aí, no pontinho A, né, é o alongamento da célula e a replicação do DNA, né, no pontinho A e B. Então, a célula da bactéria, ela se alonga, né, e duplica o seu DNA, replica o seu DNA, certo? No primeiro passo. No segundo passo, né, que está no pontinho C, é o início da divisão da parede celular e da membrana plasmática. Então, sim, a célula bacteriana, ela tem parede celular e ela também tem membrana plasmática, certo? Então, após replicar o seu DNA, ela inicia essa divisão. Vocês podem observar bem direitinho aí na figura C. Continuando, formação das paredes em torno do DNA duplicado. Então, na imagem C, você percebe que elas ainda estão unidas, mas as paredes em torno do DNA já estão bem definidas, cada uma no seu lado, não é isso? E já na figura do item E, nós temos a separação das duas células. Então, basicamente, esse é o modo de reprodução chamado de fissão binária, né? Que é o modo de reprodução, de multiplicação das células bacterianas, das bactérias. Vamos lá para a parte que fala da saúde humana, né? Da parte onde vai falar das doenças causadas por bactérias, né? As bactérias que prejudicam a nossa saúde. Então, que são as bactérias parasitas que eu havia falado anteriormente, né? Então, essas bactérias, elas vão causar doenças nos seres humanos. E algumas das doenças, vocês veem aí. No nosso livro, nós também temos algumas doenças, certo? Gonorreia, hanseníase, tuberculose, tétano, cólera, certo? Essas são algumas das principais. Vamos ver algumas, né? Nós temos aqui. Gonorreia é transmitida por contato sexual sem o uso do preservativo, né? Vocês podem até observar aí na imagem. Os sintomas: dor, ardência e corrimento nos órgãos sexuais, certo? E aí vocês podem observar que em cada slide ele mostra lá a imagem da bactéria causadora, certo? Hanseníase ou lepra. É transmitida por gotículas de saliva do doente dispersas no ar ou por contato físico com as lesões. Vocês podem observar, né, aí na imagem as lesões são bastante aparentes, né?
Sintomas: lesões na pele, nas mucosas e nos nervos, certo? Tuberculose, transmitida por gotículas de saliva do doente dispersas no ar, né? Então, quando o portador, né, tosse ou espirra, né, pode, né, liberar no ar e outras pessoas podem ser contaminadas. Os sintomas principais: ela ataca os pulmões, provocando tosse, né, persistente, catarro com sangue, febre, suor excessivo à noite, então à noite, né, a pessoa sua muito, emagrecimento e causa fraqueza também, né? Então esses são os principais sintomas de tuberculose. Sífilis, também transmitida pelo contato sexual sem uso do preservativo, né? Então, nós temos aí aparecimento de feridas, né, que mesmo com o tratamento, mas continua com sérias consequências, ataca diversos órgãos do corpo humano, inclusive o sistema nervoso, né, podendo levar até a morte. Tétano, né, muito conhecida, né, tem até a vacina contra o tétano, quando você, né, se fere em algum material que esteja enferrujado, né, você tem que tomar essa vacina. E é transmitido por objetos contaminados, que causam feridas profundas na pele. Os sintomas são dor de cabeça, febre, rigidez na nuca e na mandíbula, contrações musculares. Certo? Botulismo, transmitido por alimentos contaminados, geralmente enlatados que estejam mal conservados. Então é importante a gente observar bem quando a gente for consumir, comprar um alimento enlatado, para ver se ele está em perfeito estado de conservação, se está tudo ok, né? Os sintomas, né? Vômito, dificuldade para falar e engolir, comprometimento do sistema nervoso, causando paralisia respiratória e até mesmo a morte. Meningite é transmitida por gotículas de saliva do doente dispersas no ar. Sintomas: a bactéria provoca inflamação, infecção das membranas do cérebro, causando dor de cabeça intensa, febre, náuseas, vômitos, e rigidez na nuca, que é o principal sintoma, né? As pessoas que estão com suspeita, elas observam bastante esse sintoma. E se não for cuidado a tempo, né, ela também pode levar à morte do indivíduo. Leptospirose, transmitida por água e alimentos contaminados com a urina de rato. Então, vocês veem algumas imagens de algumas crianças tendo que passar por dentro da água, né, na enchente, outras que estão brincando na água, né? E aí é um grande problema, porque pode conter urina de rato, né, nessas águas de enchente e causar a leptospirose. Os sintomas principais: febre alta, vômitos, calafrios, dores de cabeça e dores musculares. Cólera, transmitida por água e alimentos contaminados. Por isso que é importante a gente tratar a água que a gente bebe, né? Beber água filtrada, né, ou fervida, limpar bem, lavar bem os alimentos, né, lavar bem as mãos antes também de tocar nos alimentos, certo? Para reduzir, né, até mesmo eliminar o risco de contaminação. Quais são os sintomas? Forte diarreia, com fezes aquosas, né, fezes líquidas, cólicas, dores no corpo, náuseas e vômitos. E aí, a gente viu algumas das doenças, algumas são até bem conhecidas pela gente, né? E como que a gente se protege, né? A gente pode se proteger tomando as vacinas, né? Tomando vacinas. Algumas doenças podem ser prevenidas por meio da vacina, de vacinas, né? Como eu falei lá do tétano. Também podemos tomar remédios específicos que matam as bactérias. Diferente dos vírus, que nós não temos um remédio para o vírus, né? Para atacar o vírus, nós tratamos apenas dos sintomas. As bactérias é diferente. Nós tomamos os antibióticos,
São substâncias produzidas por fungos e até mesmo por bactérias, né? E eles sim combatem e matam a bactéria. Mas cuidado, né? Nós não podemos tomar antibiótico por conta própria. Nós precisamos ter orientação médica. É tanto que hoje nas farmácias, para você obter um antibiótico, ele pede a receita médica, né, em 2 vias. Você tem que seguir o tratamento de acordo com o que o médico falou, né? Porque algumas bactérias elas conseguem, né, ficar resistente a esses antibióticos. E isso não é interessante, né? Então, por esse motivo, nós temos que seguir corretamente o que está pedindo na nossa receita médica, né? A quantidade de dias, a posologia, né? Para que a gente possa eliminar corretamente as bactérias do nosso organismo, certo? E impedir que elas fiquem mais resistentes, né? Como evitar muitas doenças, né? Além de tomar vacinas, temos que ter cuidados básicos de higiene, né? Então, evacuar em vasos sanitários, não evacuar perto de rios, no chão, né? Beber água filtrada, fervida, né? Ter esse cuidado. Lavar sempre as mãos, né? Também lavar com cuidado as frutas, verduras, os alimentos, né? Higienizando e cobrir sempre bem os alimentos também. São regras básicas de higiene do nosso dia a dia, né? Que devem ser feitas com atenção para a gente evitar essas doenças. Então, assim, nós fizemos uma aula rápida, né? Mas eu espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês. Como eu falei, nós teremos outras videoaulas assim, nesse formato, e também buscarei outros formatos, né? Para que a gente possa ser bem dinâmico. Estaremos corrigindo as atividades também, certo? Nas lives do Instagram. E qualquer dúvida, vocês falem comigo por lá ou também pelo WhatsApp. A gente vai tentar sempre ao máximo ajudar vocês, certo? Então é isso aí, galerinha.